O Inter empata com o Juventude na Serra, estaciona nas posições intermediárias da tabela e agora vai treinar pontaria para decisões no futuro. Fica comigo depois da vinheta que eu te conto tudo isso. Finalzinho de domingo, a gente ainda pode falar de Internacional, finalzinho de Dia das Mães, todo mundo feliz, mas com uma frustração por conta do Internacional, tenho certeza disso. O Inter que empatou com o Juventude em 1-1 no último minuto, o Juventude fez o seu gol e o Inter volta da Serra com um ponto só. Estaciona nas posições intermediárias da tabela do Campeonato Brasileiro e agora tem uma semana inteira para trabalhar e aperfeiçoar alguns fundamentos, aperfeiçoar algumas coisas que o Mano Menezes tem que botar a mão. Ponto 1. O Inter tem 23 jogos da temporada, 23 gols sofridos, 23 gols feitos. Ou seja, toma um gol por jogo, faz um gol. Logo, 1-1. A matemática tá aí. A matemática é nua e crua. Não tem o que tirar, né? Mas, taticamente, a gente pode falar, sim, sobre algumas coisas do Internacional. Primeiro de tudo, essa celeuma e essa briga que tá na timeline, que eu acho ridícula, entre Dourado e Gabriel, tá? Eu não me importo se tu gosta do Gabriel, se tu gosta do Dourado. Eu não me importo disso. Me importa é o seguinte. Me importa que essa discussão ela é inútil para o Inter. Ponto 1. Primeiro, o Gabriel ele vem para substituir o Dourado. Ele vem para, segundo a direção de futebol, segundo o departamento de futebol do Inter, substituir o volante do Inter, chamado Rodrigo Dourado. Ponto. Por quê? Porque o Rodrigo Dourado está no último ano de contrato, tem até dezembro vínculo com o Inter e aí vai falar, sei lá, vai fazer sua vida, vai refazer a sua carreira em outro clube, em outro país, enfim. Mas era essa a ideia, primeiro de tudo. Segundo, o Inter vai lá e contrata o Gabriel porque o Gabriel tem uma melhor saída de bola, tá? Eu não me importo nem um pouco se vocês não concordam ou se vocês acham diferente. A gente aí tem que debater, né? E não assim, por exemplo, aquela coisa, esses dias um cara veio, a nutelagem. Cara, eu acho que ninguém é Nutella e ninguém é raiz, primeiro de tudo. O que eu acho é, o Gabriel, ele faz com que o Internacional tenha uma saída de bola melhor. Sim, por quê? Porque o Edenilson joga um pouco mais à frente, e aí lá na direita a gente tinha o Maurício, ou agora o David, vamos dizer, e aí a gente forma um triângulo de saída de bola pela direita. E aí, por exemplo, o Bustos pode fazer o corredor junto à lateral, ok? Do lado esquerdo, a gente tem o Gabriel, porque ele se movimenta muito mais que o Rodrigo Dourado. E aí a gente tem o Depena com o Wanderson e saindo o René quando a gente quiser. Ou seja, a gente tem 4 jogadores para jogar do lado esquerdo, 4 jogadores para jogar do lado direito. Pelo menos é assim que eu enxergo o que o Mano Menezes está fazendo com a saída do Gabriel. A informação que eu tenho é que o Rodrigo Dourado ele não veio para ser titular. O fato de ele ter sido titular hoje, neste domingo contra o Juventude, é por questão de fadiga do Gabriel, e não porque o Gabriel está perdendo a posição para o Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado, inclusive, ouça bem, tá? Para não ficar lá depois nos comentários me xingando, tá? Rodrigo Dourado fez um bom jogo, tá? Fez um bom jogo defensivamente. Na questão de transição, na questão de dinâmica de saída de bola, na questão de fazer a desenvoltura do meio-campo rodar, na minha avaliação, ele não foi bem. Ele não foi bem. Assim como o Edenilson não foi bem. O Rodrigo Dourado é um cara lento para sair. O Edenilson é mais ainda. Tá? Você pode olhar, se você recuperar os melhores momentos do jogo, você vai ver diversas vezes o Rodrigo Dourado caminhando e o Edenilson com a bola, por exemplo, não sabendo o que fazer. Tá? E aí é óbvio que o Depena não é o Pirlo, é óbvio que o Wanderson vai ter dificuldade para receber a bola, é óbvio que o David vai ter dificuldade para receber a bola. David, inclusive, que fez às vezes de falso 9 com o alemão. Muitas vezes o alemão estava do lado e o David estava de referência. Tanto que depois saiu o alemão no intervalo e fica o David de referência. Ou seja, teve várias coisas que o Mano também tentou fazer que não deu certo. O Mano também tem um certo demérito, tá? Neste empate de Caxias do Sul lá contra o Juventude.
Então tem várias coisas que a gente tem que avaliar e muito, na minha visão, passa por conta do Rodrigo Dourado, sim. Ai, Ernest, tá dizendo que o Rodrigo Dourado jogou mal. Eu não estou dizendo que o Rodrigo Dourado jogou mal. Eu estou dizendo que o Rodrigo Dourado dá outra dinâmica para o Internacional. Se você não concorda, não tem problema nenhum, já te disse, bota nos comentários e vamos trocar uma ideia sobre isso, beleza? Duas coisas importantes que a gente tem que dizer. Bustos é um monstro. Se bobear tranquilamente o melhor lateral direito em atividade do país, tá? É um cara que marca, é um cara que chega à frente com muita facilidade, é um cara que tem uma desenvoltura muito boa e uma leitura muito boa de defesa e até de ataque, principalmente se a gente tiver um companheiro para ele pelo lado direito, seja Maurício, seja David, seja agora o Pedro Henrique que está ganhando mais minutagem, a gente vai ter um baita lado direito para atuar e então buscar as vitórias. Por quê? Porque a gente estava manco de um lado, a gente jogava só do lado esquerdo antes, lembra? E agora a gente joga basicamente hoje, se você olhar o mapa do calor, principalmente no primeiro tempo, a gente jogou o tempo todo pelo lado direito com o Bustos. O lado esquerdo a gente quase não subiu. Até porque o René de vez em quando faz às vezes de zagueiro. Ele segura o lado esquerdo junto para poder apoiar, para poder ver o seu companheiro, o Bustos, apoiar. Tá? E uma outra coisa importante, tá? Contra o Corinthians agora a gente não vai ter o Bruno Mendes. Se tudo der certo, se nada acontecer de diferente, vai ser Vitão e Gabriel Mercado na zaga agora do Internacional, porque o Bruno Mendes pertence ao Corinthians, que mesmo ainda que o Bruno tenha contrato até o meio do ano, tem aquela cláusula, né, que sempre os emprestados eles não podem jogar contra seus times de origem, beleza? Beleza, vamos lá. O Internacional que volta agora aos treinamentos só na terça-feira de tarde, tá? O Inter tem folga agora nessa segunda-feira pela manhã e também na segunda-feira, na terça-feira pela... Não, ao contrário, vamos de novo. Na segunda-feira ao longo de todo o dia e na terça-feira pela manhã, voltando apenas na terça-feira à tarde, tá? Para quem tá me dizendo, mas tu não acha ruim, de repente quer trocar essa ideia comigo, tu não acha ruim um dia e meio... não, eu não acho ruim pelo contexto. Pelo contexto de que o Inter precisa descansar. O Inter está com muitos jogadores com fadiga muscular, muitos jogadores que vinham com alguns problemas físicos, estavam no DM há muito tempo. Por exemplo, o Wanderson saiu hoje puxando com cãibras. Os outros jogadores do DP nasceu cansado, tem outros jogadores que também precisam descansar, como o próprio Gabriel descansou hoje. O que não pode, né, é a gente pegar e ficar recebendo, por exemplo, matéria de jogador na noite enquanto ele está descansando. Ernest, mas é a folga, eles fazem o que eles querem. Não, eles podem fazer o que eles querem, sem problema nenhum. Só que é o seguinte, uma coisa é tu fazer o que tu quer na tua folga. Outra coisa é tu ter um perfil e um caráter de atleta e profissional de futebol, que tu precisa usar o teu corpo e não ficar a madrugada inteira na noite de Porto Alegre, beleza? Gente, fechou? Chegou até aqui? Deixa teu like, te inscreve no canal e ativa a notificação, beleza? Um forte abraço e a gente se fala. Valeu! Tchau, tchau!